não é fácil fazer pesquisa no Brasil, não é fácil fazer medicina no Brasil, mas a gente consegue vencer desafios. Por outro lado, recompensa muito mais. É mais difícil, mas cada doutor que é formado, ou cada médico que a gente forma, dá um enorme orgulho. Eu ingressei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro em março de 1982. E aqui no Instituto de Biofísica nós já tínhamos cursos de pós-graduação de excelente nível que formava mestres e doutores, e nós tínhamos aulas com cientistas. E desde o primeiro período eu me engajei muito em atividades relacionadas à monitoria, ao ensino. E quando eu cheguei em fisiologia endócrina eu me apaixonei. E eu acabei pedindo para fazer estágio e comecei a estudar fisiologia, naquela época somente dos hormônios da tireoide, e aí me transformei em especialista não só em endocrinologia, mas especificamente no estudo da glândula tireoide. Desde a iniciação científica, eu permaneço no Laboratório de Fisiologia Endócrina, na época da iniciação científica orientada pela professora Doris Rosenthal, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. Terminei o doutorado em 1994 e logo em setembro eu já tinha minha bolsa de pós-doutorado no exterior aprovada e viajei para o exterior. Foi na França, na cidade de Paris, numa unidade do INSERM, que é um instituto de saúde francês, e o meu segundo pós-doutoramento foi 10 anos depois, em Nápoles, na Itália, aí sim, na Università Federico II, sempre com o intuito de trazer para o Brasil essas metodologias para que os estudantes brasileiros possam ter contato com o que está sendo feito de melhor internacionalmente em ciência. Uma linha do laboratório que está muito relacionada a sobrepeso, obesidade e questões metabólicas. É uma linha que hoje em dia está mais voltada para tentar entender como desreguladores endócrinos interagem com hormônios e podem levar à obesidade, ao sobrepeso. O que são esses desreguladores endócrinos? Substâncias que são contaminantes ambientais, que vêm do plástico, como bisfenol A, fitalatos. Sempre que um recipiente plástico é aquecido ou congelado, ele libera essas substâncias. Então, o ideal é evitar essas substâncias plásticas, esses recipientes plásticos. Tem vários estudos mostrando que, efetivamente, essas substâncias estão relacionadas à maior prevalência de obesidade, de diabetes. Qual é a minha maior contribuição? É na área de tireoide, sem dúvida nenhuma, não só a glândula em si, as doenças da tireoide, o bócio, nódulos, marcadores moleculares no câncer, mas também a metabolização dos hormônios na periferia, como que o metabolismo desses hormônios pode ser afetado e levar ao hipotireoidismo tecidual em situações de restrição energética, essas dietas que estão na moda, e também como que os pacientes com câncer podem se beneficiar de novas terapias. É nessa área que eu tenho contribuído mais, eu e meu grupo, no avanço dessas vias de sinalização e da regulação para que a gente ofereça terapias melhores para esses pacientes. A tireoide, ela produz o que a gente chama de pró-hormônio, que é o T4, a tiroxina. É uma molécula que tem 4 iodos. Todo mundo já ouviu falar que iodo é importante para a tireoide. O nosso sal é iodado por causa da tireoide. E o hormônio da tireoide, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do sistema nervoso na fase intrauterina e extrauterina nos primeiros anos de vida, para o nosso dia a dia, para o metabolismo das células, para que a gente tenha o metabolismo normal. E a gente tem desenvolvido estudos que tentam entender como que a transformação dessa molécula, que é um pró-hormônio, no hormônio ativo, que é o T3, esse metabolismo ele é feito através da retirada de um iodo da molécula do T4. Quem faz isso é uma enzima, uma proteína que tira iodo. Uma proteína que tira iodo a gente chama de desiodase, porque ela tira iodo, ela desioda. E nós contribuímos bastante na última década, especificamente,
sobre a fisiologia, sobre o funcionamento dessas enzimas em diferentes situações. Em 2007, nós descrevemos pela primeira vez um trabalho brasileiro feito aqui na UFRJ, demonstrou que no infarto agudo do miocárdio, os pacientes têm a indução no seu miocárdio, no seu coração que sofreu o infarto, de uma desiodase que gera um metabolismo do T4 não ativo, como se esse T4 que a glândula produz, ele fosse inativado. Essa enzima, que é a desiodase do tipo 3, ela é induzida nas situações de doença grave e quanto mais grave, maior a indução dessa enzima. Isso faz com que o organismo fique com um hipotiroidismo. E nós fomos pioneiros no mundo, é um dos meus trabalhos que tem o maior grau de citações. E agora tem uma área de pesquisa nova mostrando que em diversos cânceres a enzima está induzida e que, na verdade, o bloqueio dessa enzima pode melhorar a sobrevida de alguns grupos de pacientes com câncer. Então você vê como um trabalho básico feito com animais de laboratório pode mudar um conceito, mudar o paradigma e levar a estudos que acontecem hoje em dia no mundo todo. E eu fico muito orgulhosa que isso foi feito aqui no Brasil, na UFRJ. Um momento muito marcante na minha carreira foi quando eu fui indicada para receber o Prêmio Globo Faz Diferença, justamente por conta dos estudos com os pacientes que eram atendidos e acompanhados por uma aluna, que foi minha aluna desde a iniciação científica aqui na UFRJ, Sabrina Coelho. Ela estudou um grupo de pacientes que tinham carcinoma avançado, pacientes jovens, que a gente não tinha mais nenhuma opção terapêutica, e a gente decidiu começar um protocolo, que era o protocolo do uso do ácido retinóico. Cerca de 30% dos pacientes se beneficiaram, então não foram ao óbito, aumentou a sobrevida dos pacientes, e eu acabei não só sendo indicada, como ganhando o prêmio Faz Diferença por conta desses estudos translacionais, daqui do laboratório até o paciente, com a possibilidade do que a gente chama de rediferenciação do carcinoma tiroidiano. Eu fui a primeira mulher a dirigir o Instituto de Biofísica. Isso também foi um marco na minha carreira, porque a gente vê como as coisas estão mudando. Quando a gente analisa a questão da mulher na ciência no Brasil, a mulher ela é 50% da força de trabalho em termos de atividade científica. Mas quando você passa para as instâncias, chamadas instâncias de poder, ela é minoria. Há um claro filtro entre as atividades laborais e as atividades administrativas e de gestão. Não me parece que a atividade de gestão e administrativa seja uma prerrogativa do sexo masculino. Quem for apto a dirigir ou a administrar, deve administrar independente do seu gênero. Isso deve estar mais relacionado à sua capacidade de trabalho, à sua capacidade administrativa, ao seu preparo para exercer aquela função.